Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É uma alegria imensa estarmos juntos novamente, continuando esse curso, A Mediunidade à Luz do Espiritismo. Compreendermos esse fenômeno maravilhoso que é a mediunidade e qual é a sua influência na nossa vida prática. A doutrina espírita nos traz esses ensinamentos e esses esclarecimentos, e a nossa proposta é levar ao maior número possível de irmãos e irmãs esse conhecimento que nos ajudou muito nessa presente encarnação. Continuando acompanhando aqui o livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, curso de Educação Mediúnica, do primeiro ano, ok? Então, hoje nós vamos tratar de um assunto maravilhoso e muito importante para todos nós. Compreendermos a ação dos espíritos sobre a matéria. Como é possível um espírito que não tem forma, né? Ele é uma centelha divina, ele é uma chama, como ele consegue agir sobre a matéria, sobre o nosso corpo físico e sobre o nosso mundo material. Então, aqui hoje nós vamos fazer esse estudo magnífico que o livro que citamos, esse curso nos traz. Sabemos que os espíritos estão revestidos de um envoltório vaporoso, fluídico, formando neles um verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito, cujos elementos que o formam são hauridos no fluido universal ou no cósmico, princípio de todas as coisas. Então, já começamos lembrando, que todos os espíritos, eles têm esse corpo fluídico, essa forma vaporosa. Quando o espírito se une ao corpo, nele existe com o seu perispírito, que serve de laço entre o espírito propriamente dita e a matéria corpórea. É o intermediário das sensações percebidas pelo espírito. O espírito encarnado é a alma do corpo. Quando o deixa pela morte, não sai desprovido de qualquer envoltório. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Está no livro dos Médiuns, no capítulo 1, item 53, na segunda parte. Então, o nosso espírito possui esse perispírito. Quando ele se une ao corpo, pela reencarnação, no seu nascimento, então, na concepção, a união do espírito com aquele óvulo fecundado da nossa querida mãezinha, à medida que eles se unem, eletromagneticamente começa uma operação como um ímã, que por sua força começa a atrair as características específicas próprias do perispírito. Então, a união do perispírito faz com que aquele organismo que está se formando atraia para si toda a forma própria, peculiar, que o espírito tem no seu perispírito. Então é uma herança. À medida que nós vamos evoluindo na vida espiritual, moralmente, o nosso perispírito, como nós dissemos em aulas passadas, ele também vai se embelezando, ele vai se iluminando. Então, se é um perispírito saudável já, porque o espírito alcançou esse grau moral evolutivo, o corpo também será saudável, será mais belo, as suas formas serão mais perfeitas. Se o espírito é um espírito ainda não muito evoluído e, por muitos malfeitos no passado, apresenta algumas
lesões perispirituais, nessa oportunidade o corpinho físico começa a atrair também essas lesões que se manifestam através de certas deformações orgânicas, tanto aparentes como nos órgãos internos também. Pessoas que nascem, algumas com problemas de coração, problema no estômago, problema respiratório, problemas mentais, isso são heranças, né, do seu passado. Então, nessa nova oportunidade, ela vai se depurar. Ela tem a oportunidade de resgatar os seus débitos. Então, é através dessa reencarnação, dessa união do seu espírito por meio do perispírito e o corpo físico. Então, quando se dá a morte, né, então, esse perispírito, esse espírito, ele se desprende do corpo físico e leva consigo o perispírito próprio, né? E aí fica na Terra apenas a matéria, mas o perispírito segue com o espírito imortal e eterno na sua caminhada evolutiva. Por isso que ninguém morre, né? Todos nós nascemos para a imortalidade, para a eternidade. Isso é importante. E cada um leva consigo as virtudes conquistadas e os defeitos também contraídos. Ok? E na próxima reencarnação, assim, segue a sua evolução. Qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou seja, o perispírito cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia espiritual. É o que nós dizíamos há pouco. Todos nós temos um perispírito e esse perispírito ele vai se eterizando à medida que moralmente, espiritualmente nós vamos melhorando, né? Eticamente, sendo honestos, sendo bondosos, sendo caridosos, sendo fraternos, o nosso perispírito ele vai se embelezando, se iluminando também. E é assim que ele se eleva na hierarquia espiritual que existe nas leis divinas. Ao desencarnar, o espírito não tem consciência imediata de sua atuação. A perturbação que sente varia de intensidade conforme o tipo de vida que levou quando encarnado. Alguns têm por pouco tempo a ilusão de ainda estarem vivos. É muito interessante sabermos disso, porque, como ele diz, dependendo do tipo de vida que nós tivemos na Terra, se você foi bom ou não, honesto ou não, se você foi materialista ou não, quando se dá o desprendimento do seu espírito no desencarne, o espírito às vezes não tem consciência do que está acontecendo. Isso acontece com muita frequência. Então, porque as pessoas normalmente não estão preparadas para a morte, né? Não estudaram, não se preveniram, né, nesse conhecimento, nesse entendimento, e a morte é um mistério para a maioria das pessoas. Então, como elas não conhecem, não sabem como agir. Quando se dá o desprendimento espiritual, o espírito se encontra normalmente perturbado, porque para ele a morte ainda é um bicho de 7 cabeças, né? É um mistério. Então muitas vezes não sabe como agir. E o espírito tem a sua consciência, tem a sua inteligência, tem a sua sensibilidade. E ele continua com todas esses seus atributos, essas qualidades. Então quando ele se vê fora do corpo, às vezes, como ele tem o corpo perispiritual, o corpo fluídico, ele não se dá conta que desencarnou. Ele acha que ainda está vivendo entre os encarnados, porque ele vê, né? Ele sente, ele está confuso, mas
ele está se sentindo vivo, porque ele é imortal, né? Então, durante um certo tempo, dependendo da vida que ele levou, ele vai ter essa perturbação. Se foi muito materialista, apegado às coisas da vida física, as suas dificuldades serão muito maiores, porque ele está desprendido, mas como a sua mente está voltada para as suas posses, as coisas que ele tinha, então como a sua concentração ainda está nessa faixa vibratória, ele não consegue perceber que ao seu lado estão espíritos que vieram recebê-lo no mundo espiritual. Os nossos anjos de guarda, os nossos familiares, aqueles que partiram antes de nós, estão ali para nos ajudar. Mas nessa confusão, ela está meio que atordoado, ele não percebe a realidade do mundo espiritual à sua volta. Mas a espiritualidade, né, ela sabe como tratar todos os casos. Então, tudo leva um certo tempo. Às vezes, quando a gente acorda, a gente está tão perturbado que você nem sabe se está dormindo, se está acordado, se está muito sonolento, perturbado. Aí, daqui a pouco, as coisas começam a tomar forma e você se conscientizar que já está acordado, começa a perceber direito as coisas e assim segue o dia. No desencarne, a mesma coisa, né? É um despertar meio confuso para muitas pessoas. Para os espíritos que viveram uma vida encarnada digna, honesta, não importa a religião. O importante é que ele tenha sido uma pessoa boa, uma pessoa digna, que tenha respeitado as leis, tanto da sociedade como as leis morais, ajudado, feito a caridade. Se for uma pessoa humilde, né? Então, o seu despertar no mundo espiritual é rápido, é mais leve. Logo ele percebe a realidade da presença dos seus amigos espirituais, dos seus protetores, e logo ele vai se adaptando, porque ele era desprendido, né? Não tem nada lá, né? As coisas materiais não lhe prendem, então ele se liberta mais facilmente. Essa é a grande vantagem daqueles que fazem o bem. Logo ele se desprende, essa perturbação é leve e rápida. Tem espíritos, meus irmãos, que passam anos entre os encarnados, lá na sua família, no seu lar, perturbado, pensando que está ainda encarnado, sem entender esse fenômeno que aconteceu com ele, que é natural, mas ele não compreende, e ele perturbado perturba toda a família, ou aqueles da família que são mais sensíveis, têm uma certa mediunidade. Então, assim, muitos desses irmãos buscam, né, dos encarnados, buscam ajuda no centro espírita, que é para ajudar a assistir, a ajudar aquele irmão desencarnado. E quando os mentores, né, tratam do caso, né, porque muito depende da nossa ação, né? Pedi e obtereis, né? Busca e acharás. Então, aqui, quando as pessoas tomam essa iniciativa, buscam o auxílio da espiritualidade, então as coisas começam a se resolver, ok? Olhem essa pergunta, meus irmãos, que está na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm influência sobre nossos pensamentos e ações? Uma pergunta feita por Kardec ao espírito de verdade. E eles respondem assim: em relação a isso, a sua influência é bem maior do que imaginam, porque muitas vezes são eles que vos dirigem. Vejam que resposta importante, porque é uma dúvida de muitas pessoas. Não vê os espíritos, não sentem os espíritos, não tem uma mediunidade aguçada e pensam e agem como se a vida fosse apenas as coisas materiais.
E não é assim. Nós somos espíritos, nossa natureza é espiritual. Embora estejamos encarnados, mas nós estamos envolvidos por todos os lados por espíritos. Espíritos desencarnados. E a importância dessa resposta é que ele diz que muitas vezes são eles que nos dirigem, esses espíritos, através de influências sobre os nossos pensamentos. Ora, quando influi sobre nossos pensamentos, nossas ideias, automaticamente influi sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Então, muitas vezes os espíritos nos manipulam. E isso é interessante, por exemplo, ele vai explicar aqui. Um espírito quer agir sobre um indivíduo, sobre nós. Aproxima-se dele e o envolve. Envolve seu perispírito como um casaco, né? Envolve completamente. Os fluidos de ambos se interpenetram. Os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. E o espírito pode então se servir desse corpo como do seu próprio, fazê-lo agir segundo a sua vontade. Falar, escrever, desenhar e assim vai. Tais são os médiuns. Então, todos nós temos mediunidade. De alguma forma, quando um espírito se aproxima de nós e quer agir conosco, né, utilizando essa nossa mediunidade, ele nos envolve, como ele diz assim, como um casaco. Os seus fluidos nos abraçam. E então os nossos fluidos, né, que nós temos essas energias, elas se interpenetram com o desse irmão, as nossas duas vontades e pensamentos se juntam, se confundem, como ele diz assim, e nesse momento o espírito desencarnado, ele tem como agir sobre nós. Então, falar, escrever, desenhar, como ele diz aqui, é nesse momento que o espírito age, né? Pela psicografia, né? Traz as suas cartas, as suas mensagens, pela psicofonia, né? Quando nós incorporamos, entre aspas, e o espírito fala com os nossos órgãos vocais, e assim por diante, né? É assim que eles agem sobre nós. Se o espírito é bom, sua ação é branda, benfazeja, que não leva a fazer senão boas coisas. Se ele é mau, leva-nos a fazer coisas más. Se é perverso, o aperta como uma rede. Paralisa até sua vontade. Mesmo seu julgamento que ele abafa sob seu fluido, como se abafa o fogo sob uma camada de ar. Fala o pensar, falar, agir por si, leva-o a atos extravagantes ou ridículos, em uma palavra, magnetiza-o, imobiliza-o moralmente, e o indivíduo se torna um instrumento cego de sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em graus de diversas intensidades. Vejam essa explicação, meus irmãos. Então, nessa possibilidade que um espírito envolve o médium, todos somos médiums. Não é só na casa espírita que isso acontece, né? Acontece em todos os outros lugares, onde se reúnem pessoas, nos cultos ou individualmente. Nós atraímos espíritos de acordo com o nosso nível moral. Então, por vezes, tem pessoas que estão numa fase difícil, né? Negatividade, pessimismo, atrai espíritos maus, como ele diz aqui. E a ação desse espírito mau sobre nós é malfazeja, como ele diz.
ele leva-nos a pensamentos muito negativos, muito tristes, violentos, rebeldes, dependendo do espírito negativo que está influenciando a pessoa. Então leva ela a falar e agir, como ele diz assim, mesmo contra a sua vontade. Ele praticamente domina a pessoa e a pessoa é levada a fazer coisas ridículas, como ele diz, coisas más. Ele diz aqui, ele magnetiza a pessoa, imobiliza moralmente a pessoa perde a sua vontade. É isso que é a obsessão, a influência de um mau espírito sobre outra pessoa, sobre outra inteligência. Essa obsessão, ela tem vários graus. Pode ser uma obsessão simples, mas ela pode ir agravando-se, partindo para a fascinação e para a subjugação, talvez uma possessão. Então, aqui ele fala que é importante nós sabermos disso para orarmos e vigiarmos como nos ensinou Jesus. Prestar atenção nos tipos de pensamentos que estamos recebendo, porque podem não ser nossos, podem ser influências, a ação de um espírito mal intencionado na nossa vida. Isso chama-se obsessão. Então, a obsessão é como qualquer outra enfermidade, ela precisa ser tratada. Daí a importância de levar esses casos às casas espíritas que possuem métodos, conhecimento e proteção espiritual bastante para cuidar das pessoas que estejam sofrendo más influências. E é fácil você perceber, né? Se você não quer ficar depressivo, você está lutando contra certas coisas, mas pensamentos constantes de negatividade vão chegando a você, pode ser uma influência externa e você tem que repelir através da prece, né? Através da busca de uma assistência espiritual, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, de especialista, de pessoas que tenham mais condições de nos ajudar. Nós precisamos ter humildade e buscar apoio, porque essas coisas vão se agravando com o tempo. Então é preciso tomar muito cuidado com a obsessão. A ação dos espíritos maus produz uma série de perturbações na economia moral e mesmo física, que por ignorância da causa verdadeira se atribuíam a causas errôneas. Muitas pessoas, desconhecendo a realidade da obsessão, quando se veem desequilibradas, com reflexos no seu corpo físico, sentindo-se mal-estar, dor de cabeça, tontura, enfim, buscam os médicos, né, naturalmente, a medicina convencional. Por vezes fazem todo tipo de exame e dá tudo normal. Mas a pessoa, ela tem os sintomas, né? Ela tem dores, ela tem um desconforto orgânico. Ela sabe que não está bem, mas os exames não acusam. Porque a causa não está no físico. Ela é perispiritual, é a ação de um espírito doente sobre o médium, sobre você, sobre mim. Então, quando você percebe que os exames estão tudo ok, busque um apoio espiritual. Os maus espíritos são os inimigos invisíveis, tanto mais perigoso quanto não se supunha a sua ação. Quer dizer, quando a pessoa desconhece a possibilidade de que um espírito mau pode lhe fazer mal, né? Então quando ela desconhece essa realidade, ele, o espírito, tem mais liberdade, né? É assim que eles agem, porque normalmente eles sabem que as pessoas não os veem, né? Não sabe da sua existência, não sabe que ele está ali, então ele tem mais liberdade, ele tem paciência, tempo para ficar esperando oportunidades de nos fazerem errar mais. Por isso que eles
nos conhecendo a natureza, sabendo se a gente tem alguns vícios, alguns problemas morais, eles aguardam as oportunidades que a gente tem essas tentações, ou eles mesmos nos levam a essas tentações, e quando a gente dá aquele passo errado, ele aproveita para dar uma carga vibratória negativa que vai nos enfraquecendo, vai nos desequilibrando, vai nos perturbando gradativamente, podendo chegar, como eu disse, à fascinação. A fascinação é um ponto da obsessão em que a pessoa ela já não vê nada na sua frente. As pessoas falam com ela, por exemplo, tentam orientá-la, esclarecê-la, mas ela só acredita naquilo que pensa, naquele espírito que fala. E a subjugação? Subjugação é quando o espírito tem total controle sobre a pessoa. É o caso de muitos irmãos que chegam a ir a ser internados em manicômios, em hospitais psiquiátricos, porque eles estão completamente dominados. E às vezes as pessoas não sabem que a causa é um espírito, um inimigo invisível, que precisa de ajuda, precisa ser cuidado, ser esclarecido também. Ajudando aquele irmão desequilibrado, você ajuda a pessoa a voltar ao seu equilíbrio. Continuando, ele diz assim: o Espiritismo, pondo-o a descoberto, vem revelar uma nova causa de certos males da humanidade. Conhecida a causa, não se procurará mais combater o mal por meios que doravante se sabe inúteis. Procurar-se-ão os meios mais eficazes. Então, quando você descobre, você percebe que, na verdade, é um espírito que está perseguindo, que está tentando lhe fazer mal, você deve procurar uma casa espírita, uma casa séria. Eles vão tratar dessa obsessão. Tem as reuniões que chamamos de desobsessão ou de esclarecimento doutrinário, em que os espíritos vão procurar trazer esse irmãozinho desequilibrado e esclarecê-lo, vão procurar ajudá-lo. Ajudando esse irmão, ajuda a pessoa que está sofrendo. Essa é o papel dos espíritos socorristas, do nosso anjo de guarda, de todos aqueles que nos amam, que eles enxergam, eles veem que é uma perseguição. Mas às vezes a pessoa não sabe como se defender, como tratar isso. Então, assim, invisivelmente, esses nossos irmãos bondosos vão tentar ajudar. Mas muitas vezes o caso é preciso ser tratado na casa espírita. Precisa de um tratamento espiritual mesmo. Então, assim, hoje nós sabemos que existem muitos recursos que as pessoas utilizam que não faz efeito nenhum nas obsessões. Então, assim, nós vamos ver aqui na frente amuleto, algumas palavras cabalísticas e outros métodos que outras escolas religiosas utilizam, não tem efeito nenhum sobre o espírito. Ele dá risada. Ora, o que foi que fez descobrir essa causa? A resposta: a mediunidade. Foi pela mediunidade que esses inimigos ocultos traíram sua presença. Ela fez para eles o que o microscópio fez para os infinitamente pequenos. Revelou todo um mundo. Então, com o estudo da mediunidade pelo Espiritismo, de 1,5 séculos para cá, então a mediunidade foi sendo estudada e trabalhada, os médiuns foram desenvolvendo as suas capacidades, de vidência, de audiência, de sensibilidade de presenças, auxiliados pelos guias espirituais, os seus mentores espirituais. Então, hoje,
Quando uma pessoa chega ao centro espírita, pela mediunidade de pessoas que foram educadas mediunicamente, que estudaram e conhecem essa área, eles percebem a presença de irmãos perseguidores, obsessores. Então, a mediunidade é uma bênção, quando bem utilizada. Serve para ajudar as pessoas. Justamente, as pessoas, quando elas já buscaram muitos recursos lá fora, chegam na casa espírita como a tábua de salvação, né? Desesperadas muitas vezes, perturbadas, confusas, mas pela mediunidade dos nossos irmãos, eles vão conseguir descobrir quem é esse irmãozinho. Principalmente porque na casa espírita, né, tem a proteção espiritual, os trabalhadores espirituais. Então, os trabalhadores espirituais, quando eles pegam qualquer caso de obsessão, eles vão atrás e lá eles descobrem. Né? Eles vão na casa da pessoa, eles vão onde a pessoa está doente, eles vão visitar e ali eles descobrem os espíritos que estão ali tentando perturbar o ambiente. E eles têm recurso, influência, autoridade moral para levar esses irmãos para a casa espírita, para tirá-los do ambiente familiar em que ele está fazendo o que bem entende. Então, vejam que a mediunidade é uma bênção. Os espíritos levam esses irmãozinhos e lá, nas reuniões mediúnicas, eles são ouvidos, né? São esclarecidos, doutrinados, como dissemos, e socorridos, porque esses irmãos, eles estão doentes da alma, como dizia Jesus. Então eles precisam de tratamento, precisam de carinho, de amor. É assim que a gente conquista um inimigo para ser amigo, ajudando. E ajudando a ele, ajuda o obsediado, automaticamente. Então vejam que a mediunidade é uma bênção. Então precisa-se dessas pessoas adestradas na mediunidade, né, dos médiuns, para que o trabalho se realize. Um vai incorporar, outro médium está ali dando sustentação, fazendo preces e vibrações para que dê equilíbrio. Tem um médium que vai conversar, doutrinar, esclarecer o espírito. Tem aqueles muitos irmãos espirituais ali trabalhando, no caso. Tudo é feito com muito amor, com muita humildade, por isso que muitos casos são resolvidos. Graças à misericórdia divina, diga-se de passagem. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, o assunto ainda se estende um pouco mais, mas nós vamos ficando por aqui hoje. Na próxima aula nós faremos a segunda parte dessa lição, a ação dos espíritos sobre a matéria. Ainda temos algumas coisas muito interessantes para conversarmos, né? Então, muito obrigado pela companhia, obrigado pela paciência e vamos juntos, né? Vamos juntos nesse estudo aí. Acompanhe-nos nos outros quadros também do canal Lar Ismael. É uma alegria imensa as mensagens que vocês nos mandam. Muito obrigado. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua vida e lhe dê muita paz. Fiquem com Deus, meus amigos. Muita luz.